Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje é estudante de jornalismo aqui na Unisul e escreveu seu primeiro livro aos 17 anos. Foi vencedor do Prêmio Comunisul em 2017 na categoria de crônicas. E hoje ele está aqui para falar do seu segundo livro, A Teoria da Bolha de Sabão, lançado em julho deste ano em formato digital. Estou falando do jovem escritor e futuro jornalista Jean Zanelato. Tudo bom, Jean? Tudo certo, como é que você está? Tudo certo. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, é uma honra muito grande recebê-lo aqui. Obrigado. Jean, vamos começar a conversar, vamos voltar no tempo, né? Você então escreveu o seu primeiro livro, é ficção, né? Chama-se Guerreiros, é isso? Guerreiro. Guerreiro, aos 17 anos de idade, né? Como é que surgiu essa inspiração, essa vontade de escrever? Conta pra gente. Para escrever, assim, começar a escrever, não foi nenhum estímulo externo, assim. Eu vi que meus pais não me incentivavam dentro de casa, eu nunca via livro nas estantes. Na escola também não tinha muito disso. Foi mais porque eu acho que quando eu era pequeno, até aos 6 anos, eu morava no interior com os meus pais e nós éramos fumicultores. Tu és da onde? Eu sou natural de Orleans, só que eu morava em Braço do Norte até pouco tempo atrás. Certo. E aí, quando a gente morava no interior, eu não gostava daquela rotina e tal, e não me sentia parte daquilo ali. E aí, depois dos 6 anos, a gente veio para a cidade para eu poder estudar. E essa cidade seria Braço do Norte? Braço do Norte, é. Só que na cidade eu também não sentia que era meu lugar ali, porque eu tinha esse passado que era diferente do passado das outras crianças. Sim. E aí, na escrita, foi onde eu encontrei o meu refúgio, assim, onde eu poderia meio que controlar uma parte da minha vida, ainda que não fosse a vida real, sabe? Eu poderia criar, sei lá, personagens bons e ruins e eu dava o destino que eu achasse convencional a eles, não precisava de pessoas para isso. Isso aos 6 anos? Dizer, aos 6 anos você começou a leitura, né? Isso. E desde de pequeno, então, você já criou o hábito da leitura? Desde pequeno, desde pequeno. E por si só? Foi um incentivo antes, não dos seus pais no princípio e também não da escola, uma coisa mais pessoal mesmo. No começo era mais assim para eu encontrar um local, para eu ter um refúgio e tal. E aí, com o passar dos anos, meio que foi se tornando natural, assim. E eu incorporei na rotina e hoje em dia é tão natural que eu não consigo passar um dia sem escrever, sabe? Sem escrever? Isso. Que bacana. Tá, e como é que veio essa ideia do livro? Porque você lançou o livro aos 17 anos, então você já escreveu esse livro antes, né? Eu escrevi durante a adolescência. O Guerreiro tem uma história bem interessante. É porque ele fala sobre bullying, né? E é porque tem a ver, é muito... Um tema bem pertinente, né? Pois é, na época que eu escrevi também, porque eu sofri algumas experiências com bullying enquanto eu crescia, porque eu era meio gordinho e tal, e porque eu tinha um sotaque caipira também. E aí teve uma época, dos 14 para os 15 anos, em que eu parei de comer, uma época, eu não conseguia... Eu também virei um pouco bulímico e tal, foi muito tenso essa época. Eu saí da escola, fui para uma psicóloga e fiquei 1 ano com uma psicóloga. E durante esse tratamento ela disse que eu deveria colocar no papel tudo que eu estava sentindo. E aí eu comecei a escrever e tal. E na medida que eu ia escrevendo, eu ia percebendo tudo que estava de errado comigo e também com as pessoas ao redor. Porque tinha um comportamento que eu comecei a observar na época, que era, por exemplo, meninas da minha sala, minhas amigas assim, falando uma para a outra, eu já comi demais e vomitei. Como se fosse uma coisa natural. Como é forte e não era isso, um problema, ninguém tratava como um problema, né? Tu sabes, vou só te interromper, porque tu sabes que há algumas semanas teve uma escola aqui falando de um projeto que incluía literatura chamado Gordofobia, né? Que é medo de ser gordo, enfim, ou fobia do gordo, na verdade, né? E como isso é pertinente nas escolas, né? É um bullying muito forte, muito grande, como as pessoas vão se retraindo, né? Ainda hoje, né? Muito forte. Você falou agora, eu falei, meu Deus, isso é muito atual, na verdade, é um tema muito atual. Então, você na verdade, o personagem do livro é meio que inspirado na sua própria experiência. É totalmente inspirado em mim, assim. Eu até não teve tanta pesquisa externa, assim, foi mais com base no meu autoconhecimento e no que eu descobri comigo mesmo que eu resolvi escrever, né? E esse foi um livro digital também? Esse foi físico. Um e-book. Foi físico? Foi esse aqui. Deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui. Guerreiro. E aí você lançou aos 17 anos, como é que foi esse processo de lançamento, enfim? Desde os 12 anos de idade, mais ou menos, eu sempre tive muito claro na minha mente que eu queria ser um escritor. E eu queria... Gente, que maravilhoso. Pois é, e aí eu fui treinando para isso, eu fui pesquisando editoras, como é que era o processo de publicação, autopublicação, como é que funciona para enviar um original, se tem que ser em CD, Biblioteca Nacional, registro e tal.
E aí eu fui pesquisando enquanto fui crescendo. E daí no terceirão, quando eu terminei de escrever o livro, eu já sabia que para publicar é muito difícil se não tiver o nome, se não tiver isso, aquilo. Daí eu pesquisei uma editora independente. E daí assim que eu entrei na faculdade, o livro chegou, o livro físico. Daí eu acabei publicando, foi bem natural também. Que legal. E foi toda essa história que influenciou para que você escolhesse o jornalismo? Acredito que sim, né? Foi, totalmente. Para a escolha da profissão não foi tanto pela leitura. E por que não letras, já que você pensava em ser escritor desde de novinho? Por que jornalismo? Eu acho que justamente por isso, porque não foi pela leitura que eu escolhi a profissão, foi pela escrita. Eu queria uma profissão em que eu pudesse exercer diariamente essa coisa de escrever. E nas letras é mais pesquisar teoria e tal, e eu não queria tanto isso, eu queria mais praticar no dia a dia para assim eu desenvolver o meu próprio estilo. Sabe? E aí o jornalismo veio em primeiro lugar. Você está quase se formando, né? Estou no 8º semestre já. Futuro jornalista aqui. Ô Jean, e você ganhou um prêmio em 2017, né, no Comunisul, de melhor crônica. Como é que foi essa experiência? Ano passado, na verdade, né? Foi em novembro do ano passado. O que é esse prêmio Comunisul? Explica pra gente um pouquinho. O Comunisul é um congresso de comunicação. Ano passado foi a primeira edição que aconteceu em Palhoça, em Santa Catarina. E eles pegaram vários alunos de universidades, etc. E aconteceu lá na sede da Pedra Branca, da Unisul. Eu inscrevi 3 trabalhos, entre eles essa crônica, A Duras Penas. E eu fui meio assim, sem muita pretensão, né? Mas acabou acontecendo de eu ganhar e tal, foi muito legal. Eu só imagino. E a crônica trata sobre um relacionamento abusivo. E também veio dessa história de eu perceber também nas pessoas, e algumas mulheres até próximas de mim, tias, por exemplo, de 40 anos, que se separaram e depois da separação elas não viam uma perspectiva de vida, sabe? E isso é uma coisa que acontece também muito. Claro que eu não tenho nenhum conhecimento a mais do que essas pessoas, né? Pessoas muito mais de experiência de vida. Só que eu queria mostrar com esse texto que que as pessoas são donas de si, sabe? Não, por mais que uma mulher que fique submissa ao marido durante 40 anos não veja uma vida para si mesma, existe uma luz no final do túnel, né? Que você pode renascer, né? Ter uma outra vida, né? Criar uma outra vida para si. Pois é. Gia, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos falar então do lançamento então da teoria da bolha. Adorei o título. Que bom. Vamos falar sobre ele, tá bom? Tá bom. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos recebendo o jovem escritor Jean Zanelato, que lançou recentemente o e-book A Teoria da Bolha de Sabão. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora no IASD você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASD. Jean, voltando então, eu quero falar um pouquinho antes da gente falar do livro, eu achei muito interessante o tema dessa tua crônica, A Duras Penas, né? Que você fala sobre um relacionamento abusivo e sobre o relacionamento abusivo de uma maneira geral. Não, quando eu vou escrever crônica, principalmente, eu sempre puxo um tema geral e coloco num personagem ou numa coisa do cotidiano, né? Isso. E aí, com isso, até foi muito diferente o processo, porque foi escrito em terceira pessoa. Eu falo de uma personagem como se ela existisse mesmo. Uhum. E eu contei só rapidamente, assim, sobre uma personagem. Em particular, né? É o que geralmente a gente traz uma questão, um tema do cotidiano, né? Relaciona a nós mesmos ou alguma terceira pessoa e desenvolve o tema, né? Para poder falar sobre, né? E isso é legal porque daí a crônica acaba registrando o dia a dia mesmo, né? O cotidiano das pessoas, né? Pois é, muito legal. Vamos ao livro então, né? A Teoria da Bolha de Sabão. Tá, antes de qualquer coisa eu quero perguntar de onde que veio a ideia do título, que eu achei bárbaro. A ideia do título? Aconteceu uma transformação aí nesse título, porque
eu tive a ideia para esse livro na mesma época que eu terminei de escrever O Guerreiro. Não, foi na mesma época que eu publiquei, na mesma semana que eu publiquei. Eu estava divulgando O Guerreiro e tal. Que foi em 2015, né? Em 2015, em junho de 2015. E aí me veio a ideia de escrever sobre uma teoria aí sobre a vida após a morte, uma coisa nesse nível. E aí eu rascunhei assim rapidinho a teoria da máquina de doces, que era o título inicial. E era uma metáfora, né, sobre a vida e tal. E aí depois de um tempo, fui passando, fui escrevendo e tal, só que eu perdia o fio da meada. E eu deixei assim de lado. Sim. E aí em 2016 eu estava indo pro trabalho 6 horas da manhã, e aí ouvindo música e tal. E aí, do nada, me veio um estalo, assim, veio muito claro, assim, o que era a teoria da bolha de sabão. E daí eu sentei na calçada, peguei o meu caderninho e eu escrevi rapidinho, assim. Daí eu fiquei muito empolgado, eu até escrevi do lado, assim, tipo, meu Deus, isso é muito bom. Acho que às vezes baixa um espírito, baixa alguma coisa, não é possível, né? Eu sinto isso muito também. Muito e aí bom, veio, né? então, o título, veio a questão da teoria da bolha de sabão. E o que é essa teoria da bolha de sabão? Não dá pra revelar totalmente, porque o grande mistério do livro também é isso, né? Tá. São 3 mistérios. O livro, é um assassinato, né, que acontece numa universidade. E as grandes questões desse livro são: quem é o assassino desse cara? Quem era esse cara que morreu verdadeiramente, porque ele não era a pessoa que ele dizia ser? E o que era a teoria da bolha de sabão, que foi o que causou a morte dele. Mas, basicamente, para falar assim, a teoria, ela conta... É uma teoria de como é que funciona a consciência humana durante a experiência do coma. É uma metáfora, assim, sobre se libertar e tal, tipo, não, ao mesmo tempo que a pessoa se liberta do coma no livro, a gente percebe nas entrelinhas, assim, subjetivamente, que eu tô falando também sobre se libertar de pensamentos de estereotipados, de vícios de comportamento e tal. Se libertar de preconceitos, na verdade, são muros psicológicos, assim, na verdade, tentar pular esse muro, né? É isso mesmo. Saltar esse muro. A sua personagem principal, que é a Krista... De onde vocês arranjam os nomes, gente? Olha só, Krista Clarett. Eu chamo de Krista Claret. Só para da J.K. Rowling. Como é que é? Como é que você chama? Eu chamo de Krista Claret. Eu acho mais... então vai mais francês. Krista Claret. De onde surgiu também o nome da personagem? Não sei. Não, eu chamei minha professora de artes no Instagram outro dia, eu falei que pode ter sido do Claude Monet, do artista. Monet! Porque né? ela me falava muito dele nas aulas e tal, e acabou o som do nome ficou, e aí eu acabei incorporando na personagem também, colocando ali. A Krista Claret, ela é uma adolescente, né, e que vai se transformando, né? Vai transformando seus conceitos durante o livro. É isso? Conta um pouquinho pra gente. Uhum. Logo nas primeiras páginas, a Krista ela é acusada do assassinato desse melhor amigo dela. E aí ela ela entra na faculdade com essa percepção de adolescente, assim, achando que vai ser tudo ok e tal. E aí quando ela é acusada desse assassinato, meio que acontece um baque, assim, E é a partir disso, desse luto que ela tem que tratar e começar a descobrir quem seria o verdadeiro assassino, ela vai se desconstruindo à medida que o livro vai passando, né? E é muito isso, assim, esse livro. E é muito interessante porque aconteceu uma coincidência muito absurda, porque exatamente no dia que eu terminei de escrever a teoria da bolha de sabão, dia 27 de abril desse ano... Desse ano? Meu Deus, é muito recente. A mãe de uma amiga minha morreu de câncer. Nossa. E aí foi no mesmo dia, e aconteceu de eu estar muito feliz, e eu queria muito contar pra todo mundo, e ao mesmo tempo veio uma onda contrária de luto, assim, e eu acabei deixando baixinho, não publiquei e tal. E aí, ao mesmo tempo, daí depois que passou esse período, eu comecei a perceber que o livro todo é uma personagem tentando lidar com o luto. E aí quando eu terminei de escrever, eu entendi como é que o luto funciona, e meio que a Krista me ajudou. Enquanto ela estava escrevendo, ela estava me ajudando a me preparar para esse momento, sabe? Porque daí quando aconteceu de fato, eu já tinha terminado o livro e eu entendi pela personagem o que eu deveria fazer em Naquele seguida. momento que você vivenciou na vida real, né? Tu sabes que coincidências, já aconteceu uma coisa muito parecida comigo. Quando eu lancei meu livro também em 2015, o teu é 2015 também, né? O Guerreiro. O Guerreiro 2015. Em outubro de 2015, eu lancei um livro na quinta-feira, eu estava radiante, meu primeiro livro, né? E no domingo faleceu um filho de uma amiga minha. Eu senti a mesma coisa, foi uma coisa assim, eu estava lá em cima e daqui a pouco abafou tudo que eu estava sentindo de bom e tal. Abafou porque diante de uma coisa tão maior, assim, infelizmente uma tragédia, deixei quietinho também, tal, fui trabalhar com isso um pouquinho mais na frente também. Mas não é fácil, né? Trabalhar com luto não é fácil.
Pois é. Não é verdade? Tá. E aí conta pra gente então desse processo teu de publicação. Porque você está fazendo um e-book, na verdade. Ele está aqui, ele está impresso tal, mas na verdade ele está sendo vendido de maneira digital, né? Por que essa opção de fazer o livro digital? Os dois, na verdade, o primeiro livro eu fiz a primeira edição física, a segunda edição também fiz física, né? E aí nesse terceiro eu queria fazer digital porque eu achei... Eu queria um outro processo, sabe? Eu pensei em fazer uma divulgação diferente. Aí eu peguei ele, fiz só o e-book, deixei lá na Amazon.com. E também eu estou publicando um capítulo por semana, tem 25 capítulos, no Wattpad, que é uma plataforma online onde a gente pode ler os livros, né? E eu vou publicar até dia 31 de dezembro. Coincidentemente caiu no último dia do ano também, o último capítulo do livro. E aí eu acho que vai encerrar o ciclo. Daí assim, quem não quiser comprar o e-book pode ler online ali. E também não é muito viável fazer um livro físico, porque o papel tá caro, tinta tá cara, etc. A questão do valor, né? É complicado. Daí não é também justo com quem vai ler pagar R$50 por um livro, né? É complicado. É um absurdo. Tem os prós e os contras, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo e depois a gente vai voltar um pouquinho para falar mais sobre esse assunto, tá ok? Não saia daí que a gente volta já já. Olá! Estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos recebendo o jovem escritor Jean Zanelato, que lançou recentemente o e-book A Teoria da Bolha de Sabão. A literatura não só diverte e emociona, mas também contribui para a educação e formação dos nossos jovens. Um dos objetivos do bate-papo literário é incentivar para que as pessoas leiam mais. Por isso, a cada programa a gente dá uma dica literária. E a dica de hoje é o livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, escrito por J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, sob o pseudônimo de Newt Scamander. Ligado à série Harry Potter, o livro tenta se passar por uma versão real de um dos livros didáticos que os personagens da série leem na escola de Hogwarts, inclusive com comentários feitos por Harry e seus amigos. Todos os direitos do livro foram cedidos para a instituição Comic Relief, que utiliza o riso para combater a miséria. Jean, eu escolhi essa dica literária porque você me falou que é muito fã da J.K. Rowling. Tu conheces esse livro que eu acabei de dar dica, não? É um roteiro, né? O roteiro do filme, esse do... É um roteiro do filme que foi lançado, agora me ajuda, pelo amor de Deus. Isso. Mas é quase lá, é isso aí. Mais ou menos isso. Tá bom. E me diz uma coisa, você é fã da J.K. Rowling, como é que foi o teu primeiro contato? O teu primeiro contato foi através do Harry Potter? Eu acredito que sim, né? Com a leitura? Com a leitura, com a leitura do livro. Foi. Nossa, acho que todo mundo, né? Parece que é tão... Olha, a geração de vocês, já entrevistei alguns aqui, que tem mais ou menos a mesma idade sua, e o início da leitura de juventude, né? A adolescência foi com Harry Potter, que forte, né? E por quê? Por que te marcou tanto? E marca até hoje, né? Não sei, assim, mas eu acho que eu descobri o Harry Potter porque minha mãe fazia supletivo. Ela, quando a gente veio do interior pra cá, pro Braço Norte, ela queria entrar na escola de novo pra terminar, porque ela não tinha tido oportunidade. E no supletivo tinha um armarinho com vários livros. E daí eu ia com a minha mãe, e os livros eram diferentes da escola, porque na escola tinha gibi e tal, e tinha uns livros maiores, assim, eu queria começar por aqueles ali. E aí a minha mãe acabou pegando o nome dela e ia me dando. Daí o primeiro que eu acho que foi a Câmara Secreta do Harry Potter e tal. E me marcou, não sei se foi tanto pela história de Harry Potter, acho que foi mais pela história da autora. Porque eu tenho uma fixação, não, eu tenho uma admiração pela história dela. E aí eu vi muitos documentários, entrevistas e tal, e o que me inspira realmente é a forma que o método de trabalho dela, como é que ela faz para escrever e tal, isso é muito criação de personagem, eu acho muito interessante. E ela foi recusada por algumas editoras antes de ser aceita e fazer o grande sucesso que fez, né? Por 12 editoras. Por 12 editoras? Por isso que a gente tem que lutar, né? Já não podemos desistir. Nós que somos escritores temos que lutar sempre, né? E você tem uma história com a J.K. Rowling, que você conseguiu contato com ela. Fala pra gente um pouquinho dessa história. Faz tempo já. Foi 2014 já. É muito interessante também, porque eu escrevi essa carta dia 3 de novembro de 2014, eu fiquei 9 dias escrevendo, e deu uma carta enorme e tal, coloquei meu coração, eu pedi para uma amiga traduzir essa carta para inglês britânico. Você tinha quantos anos na época? Não sei, eu estava antes de entrar na faculdade, 16. E aí
eu pedi pra ela traduzida, eu acabei enviando uma cópia, eu consegui o endereço dela através de um editor, porque eu enviei e-mail pra ele e tal. E aí eu enviei uma carta, uma pra Nova York e outra pro Reino Unido. E aí a de Nova Ela York... mora no Reino Unido, né? Isso. É, né? E aí voltaram as 2 cartas, mas depois de 3 meses eu não tava com nenhuma esperança. E foi no mesmo dia que chegou o boleto da faculdade. Tá, voltaram as 2 cartas, ela te mandou a resposta da carta. Primeiro veio a resposta dela. Tá. No mesmo dia que chegou o boleto da faculdade, daí eu fui lá, peguei assim o boleto, interessante o boleto, o que é isso aqui? Abri assim, sem nenhuma pretensão também, e daí tava ali. Foi um Tipo, uma susto. carta escrita por ela? Não, só estava assinada. Assinada mas aí, por ela? Isso, mas aí é impressa em cima. Sim, porque foi feita no computador, mas assinada, ela que escreveu de fato. Que legal, gente. É muito legal quando a gente fala com um ídolo. Eu também tenho alguns ídolos escritores que quando eu consigo contato, esses dias até eu postei no Facebook a Paloma Amado, que é filha do Jorge Amado, eu consegui contato com ela também. Aí eu mandei meu livro para ela, tal. Aí brinquei que fiz alguns comentários no Facebook, ela curtiu. A neta do Jorge Amado, falei, gente, quando a filha e a neta do Jorge Amado e da Zélia Gattai curtem o seu comentário, é bom demais, né? É muito bom. Hoje o acesso acho que está mais fácil, não sei com a J.K. Rowling, assim, mas com os autores nacionais, através das mídias sociais, ficou bem mais Nossa, acessível, né? Eu sigo a Marta Medeiros no Instagram, eu adoro ela. A Luísa também, minha amiga. E a gente sempre tá lá, ela curtindo os comentários, é muito legal, me sinto muito importante. Também! Já mandei, tu sabes que quando eu comecei a escrever, eu mandei um e-mail pra ela com algumas crônicas e ela me mandou a resposta falando das crônicas. Sério? Desde então eu tenho contato com ela através de e-mail, Face. Ela é muito acessível, ela é sensacional, assim. Ela vai criar um canal no YouTube agora, né? Você viu? M de Marta. Como é que é? Desculpa. Ela vai criar um canal no YouTube? Sim, agora... como que eu não sei? Ela tá viajando, tá de férias, na volta ela vai criar um canal. Sei tudo de Marta Medeiros. Ô Jean, querido, pra gente terminar, eu gostaria muito que você falasse como é que as pessoas podem ter acesso ao seu livro. O Guerreiro a gente consegue também comprar? Como é que a gente faz? Tá, vamos por partes, então, rapidinho, né? Esse aqui... Tranquilo, a gente tem um tempinho ainda. Tá. O Guerreiro, ele pode ser adquirido de forma física no site da editora Perse e de forma digital na amazon.com.br. Esse aqui é a segunda edição de Guerreiro de 2016, ela tem um número reduzido de páginas, só que a história é a mesma, daí tá um pouquinho mais em conta esse aqui, por conta das páginas, né? Sim. E a Teoria da Bolha de Sabão, por enquanto, a gente só tem edição digital, mas ele pode ser lido no Wattpad, que é uma plataforma de leitura e tal, tranquilamente até o final do ano, porque toda semana tem um capítulo novo. E aí no Wattpad você vai colocando, a pessoa acessa ali, não tem nenhum custo para a pessoa ler o teu livro? Não. Você vai colocando semanalmente e a pessoa vai, só que ela tem que ter a paciência de aguardar pelo próximo. Aguardar. Se ela tiver com bastante pressa, ela pode ir no Amazon.com e comprar o livro, certo? Mais algum projeto para frente? Não. TCC por enquanto. Mas é só esse, porque se eu pensar em outra coisa, não sai o TCC. É uma coisa de cada vez. Não. E o TCC realmente ele pega todas as energias da gente, né? E mais um pouco, né? Jean, querido, eu te desejo muita sorte. Obrigada por ter vindo ao programa. E o programa está de portas abertas aqui para te receber sempre que tiver alguma novidade. Tá bom, então. Obrigado. Imagina. Prazer. E eu conversei hoje com o jovem escritor Jean Zanelato. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata M. Adalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!